Agora vamos falar de uma nova abordagem para tentar compreender a interação entre os átomos. De acordo com o que vimos até agora, a teoria de ligação de valência e a teoria da hibridização facilitam o entendimento dos arranjos observados nas moléculas em termos de orbitais atômicos. A teoria dos orbitais moleculares, abreviada como TOM, é uma ferramenta alternativa para explicar alguns aspectos das moléculas que não podem ser descritos em termos da TLV. Por exemplo, o oxigênio molecular na forma líquida é capaz de interagir com um campo magnético devido à sua distribuição eletrônica final da molécula, que exibe dois elétrons desemparelhados. A presença de elétrons desemparelhados é a responsável não somente pela interação com campos magnéticos, mas também com a reatividade. Sabemos, por exemplo, que espécies radicalares possuem elétrons desemparelhados em sua estrutura. Por estarem em um estado energético maior quando estão dessa forma, elas tendem a se combinar com outras espécies para diminuir o seu conteúdo energético, causando modificações nas moléculas que estão em sua vizinhança. Os orbitais moleculares são resultantes da combinação linear dos orbitais atômicos. Quando suas funções de onda se somam, dependendo das suas características de sinal, mais ou menos, resulta-se em uma combinação construtiva, de mesmos sinais, ou destrutiva, de sinais opostos. Utilizemos o exemplo da molécula de H2, a molécula mais simples que existe. Ao combinar dois átomos de hidrogênio, uma vez que cada átomo possui apenas um orbital atômico, são criados dois orbitais moleculares. O orbital molecular de mais baixa energia concentra a densidade eletrônica entre os dois núcleos e é chamado de orbital molecular ligante. Nesse orbital molecular, as funções de onda dos orbitais atômicos se somam e como os elétrons que estão nessa região são fortemente atraídos por ambos os núcleos. Os elétrons que ocupam esse orbital molecular possuem menor energia do que em um orbital 1s de um átomo de hidrogênio isolado. O orbital molecular de mais alta energia que também foi criado é chamado de orbital molecular antiligante. Ao invés de se somarem, os orbitais atômicos se cancelam nessa região, criando-se uma região de baixíssima probabilidade de se encontrar elétrons chamada de plano nodal ou um nó na função de onda resultante. Um elétron nessa região é na verdade repelido e, portanto, esse orbital molecular possui maior energia do que um orbital 1s isolado. No caso da molécula de H2, a densidade eletrônica da molécula está centrada em uma linha que passa pelos dois núcleos. Orbitais moleculares resultantes dessa interação entre orbitais s são chamados de orbitais moleculares sigma. A notação σ1s significa que o orbital molecular formado é resultante da combinação de dois orbitais atômicos 1s. Os diagramas de orbitais moleculares são representações que mostram a posição final dos elétrons na molécula após a combinação dos átomos isolados. Podemos perceber facilmente que o orbital molecular ligante possui menor energia do que os orbitais 1s isolados, enquanto os orbitais moleculares antiligantes possuem energia maior do que os orbitais 1s isolados. A combinação dos orbitais 1s dos átomos de hidrogênio, mostrados na extremidade do diagrama, resulta nos orbitais moleculares, que é sempre representado no centro do diagrama. Para a criação dos orbitais moleculares, devemos lembrar que dois orbitais atômicos formam dois orbitais moleculares, um ligante e o outro antiligante. Representa-se por um pontilhado os orbitais moleculares que derivam dos orbitais atômicos, sendo sempre dois pontilhados, um para cima e outro para baixo. Inicia-se o preenchimento dos orbitais moleculares de menor energia, acomodando dois elétrons de spin opostos por orbital molecular, de acordo com o princípio de exclusão de Pauli. Da mesma forma que fazemos para átomos isolados, podemos escrever a configuração eletrônica da molécula. Entretanto, não trataremos de orbitais como fazemos para os átomos, mas sim levando em consideração se a ligação química é sigma ou π. Para o caso da molécula de H2, a sua configuração eletrônica de orbitais moleculares é σ1s2, indicando que há dois elétrons na molécula e que eles ocupam o orbital molecular ligante do tipo σ1s.
Se levarmos em conta uma molécula hipotética de hélio 2, da mesma forma que na molécula de hidrogênio, são os orbitais 1s que se combinam, resultando em dois orbitais moleculares. Como cada átomo de hélio possui 2 elétrons, os orbitais moleculares terão ao todo 4 elétrons. Preenchendo inicialmente o orbital molecular de menor energia, observa-se que há ainda 2 elétrons que devem ser preenchidos em outro orbital molecular situado em um nível maior de energia. Nesse caso, ocupa-se o orbital sigma antiligante, marcado com um asterisco. Para o caso da molécula de hélio 2, sua configuração eletrônica seria sigma 1s2, sigma antiligante 1s2. Essa molécula não possui nenhum ganho de estabilidade energética porque a diminuição de energia dos dois elétrons no orbital molecular ligante é anulada pelo aumento de energia dos dois elétrons no orbital molecular antiligante. A ordem de ligação discrimina o total de ligações químicas efetivas entre os átomos presentes em uma molécula. Elétrons presentes em orbitais moleculares ligantes contribuem para aumentar a ordem de ligação na molécula, enquanto que elétrons presentes em orbitais antiligantes desestabilizam a molécula, reduzindo a sua ordem de ligação. O cálculo da ordem de ligação é dado pela fórmula a seguir e leva em conta o total de elétrons nesses dois orbitais moleculares, sendo que esse valor nunca pode ser negativo, pois o valor mínimo é zero. A ordem de ligação está diretamente relacionada com a quantidade de ligações realizadas entre os átomos, conforme podemos observar nesse quadro. Adicionalmente, existem moléculas com um número ímpar de elétrons e que sempre terão ao menos um elétron desemparelhado. Nesses casos, a ordem de ligação pode ser um número fracionário. Para praticar esse conceito de ordem de ligação, tente fazer as contas para encontrar esses valores para as moléculas de hidrogênio 2 e hélio 2. Vamos analisar o caso da espécie hélio molecular neutro. O átomo de hélio tem 2 elétrons no orbital 1s. Para entender a molécula de hélio 2, devemos considerar o diagrama de orbitais moleculares que descreve a interação entre dois átomos de hélio. Um orbital ligante do tipo sigma 1s, formado pela combinação construtiva de dois orbitais 1s dos átomos de hélio. 2. Orbital do tipo sigma antiligante 1s, formado pela combinação destrutiva dos mesmos orbitais 1s. Cada átomo de hélio tem 2 elétrons no orbital 1s. Logo, na molécula de hélio 2, temos um total de 4 elétrons, que são distribuídos com 2 elétrons ocupando o orbital sigma 1s e 2 elétrons ocupando o orbital sigma antiligante 1s. A ordem de ligação pode ser calculada da seguinte maneira: ordem de ligação é igual ao número de elétrons ligantes menos o número de elétrons antiligantes dividido por 2. Logo teremos no numerador 2 menos 2 e no divisor o número 2. Essa conta é igual a zero. Uma ordem de ligação igual a zero indica que não há força de ligação suficiente para estabilizar a molécula hélio 2. Ou seja, a espécie não é estável, pois os efeitos ligantes e antiligantes se anulam completamente, e portanto, não ocorre. Agora, vamos considerar a espécie hélio 2+, que é o íon molecular de hélio, onde um elétron foi removido da molécula neutra de hélio 2. Se temos a espécie hélio 2+, isso significa que, em vez de 4 elétrons, a espécie possui 3 elétrons. Esses 3 elétrons serão distribuídos nos orbitais moleculares da seguinte forma, sendo 2 elétrons no orbital sigma 1s e somente um elétron no orbital sigma antiligante 1s. Aqui, a ordem de ligação pode ser calculada da seguinte maneira: ordem de ligação é igual ao número de elétrons ligantes menos o número de elétrons antiligantes dividido por 2. Logo teremos no numerador 2 menos 1 e no divisor o número 2. Essa conta é igual a 0,5, com uma ordem de ligação maior que zero, como é o caso do valor 0,5. A espécie hélio 2+ é estável, embora a ligação seja fraca. A existência de hélio 2+ é possível, pois, apesar da presença de um elétron no orbital antiligante, ainda mais elétrons no orbital ligante, o que resulta em uma ligação parcial entre os átomos de hélio e que não pode ser descrita pela TLV.
As regras para criar os orbitais moleculares de espécies que possuem orbitais 2p preenchidos com elétrons são as mesmas observadas para as moléculas estudadas até agora. São elas: 1. O número de orbitais moleculares formados é igual ao número de orbitais atômicos combinados. 2. Orbitais atômicos se combinam mais efetivamente com orbitais atômicos que possuem energias similares. 3. Quanto mais efetiva for a sobreposição dos orbitais, menor energia terá o orbital ligante e mais energia terá o orbital antiligante. 4. Cada orbital pode acomodar até 2 elétrons com spins emparelhados, de acordo com o princípio da exclusão de Pauli. 5. Caso exista mais de um orbital molecular com a mesma energia, elétrons só se emparelham após semi-preencherem os orbitais moleculares, regra essa conhecida como regra de Rand. Isso significa que, 1. Para o caso da molécula de hidrogênio 2, existem 2 orbitais 1s que se combinam, logo são criados 2 orbitais moleculares. 2. Se a energia dos orbitais é muito distinta, a sobreposição dos orbitais é prejudicada. Ela ocorre em maior extensão para orbitais que possuem números quânticos próximos, ou seja, orbital 1s não interage bem com orbital 2s. 3. Caso haja um compartilhamento efetivo dos elétrons pela grande sobreposição dos orbitais, maior será a energia de estabilização do orbital ligante frente aos orbitais atômicos que os originaram. 4. As duas regras obedecem àquilo que já foi estudado para configurações eletrônicas de átomos isolados. Cada quadrícula representando um orbital pode acomodar até 2 elétrons. Para que eles tenham números quânticos diferentes, eles devem ter valores de número quântico de spin opostos. 5. O sistema gasta energia no processo de emparelhamento eletrônico, pois está colocando 2 cargas negativas em um único orbital. Por isso, para não haver um acréscimo inicial de energia, os elétrons nos orbitais moleculares são colocados inicialmente desemparelhados se houverem orbitais moleculares de mesma energia. A teoria de orbitais moleculares é capaz de explicar o porquê da existência de algumas moléculas sob condições não usuais, como no caso da molécula homonuclear de lítio 2. Essa molécula é detectada apenas em temperaturas muito elevadas, onde os átomos têm energia suficiente para realizar essa sobreposição de orbitais. Como nós sabemos, o lítio possui apenas um elétron na camada de valência, logo, pode realizar uma ligação com outro átomo de lítio apenas pela formação de uma ligação covalente simples. No processo de construção dos orbitais moleculares, vemos que os orbitais mais internos, com menor número quântico, possuem menor energia, logo são eles os que são inicialmente preenchidos. Adicionalmente, observa-se que o nível de separação dos orbitais moleculares ligante e antiligante para a ligação σ2s é superior à separação na ligação σ1s. Esse fato se deve à maior sobreposição dos orbitais 2s do que os orbitais 1s, uma vez que esses são maiores e se estendem por uma região mais afastada do núcleo, uma vez que os orbitais σ1s e σ antiligante 1s estão completamente preenchidos. Eles praticamente não contribuem para o estabelecimento da ligação química. Como regra geral, tem-se que os elétrons de camadas mais internas não contribuem significativamente para a formação de uma ligação química. Para a molécula de lítio 2, a ordem de ligação seria 4-2, dividido por 2 é igual a 1. Outra forma de raciocinar é excluir os orbitais moleculares ligantes e antiligantes completamente preenchidos para números quânticos menores, uma vez que esses não auxiliarão na formação da ligação química. Logo, o cálculo de ordem de ligação é 2-0, dividido por 2 é igual a 1. A partir de agora escreveremos apenas os orbitais atômicos e moleculares a partir dos elétrons de valência, e não mais os de camada interna. Como pode-se observar, os orbitais atômicos 2p apresentam-se na forma de lóbulos e estão situados sobre os eixos cartesianos x, y e z. Logo, quando 2 orbitais idênticos se aproximam através de somente um dos 3 conjuntos de lóbulos, são obtidos um conjunto de sobreposições distintos.
No caso da aproximação de dois orbitais p e z, ocorre uma sobreposição frontal, levando à formação de dois orbitais moleculares distintos, sendo um ligante, que contribui para a formação da ligação química, e um antiligante, que não contribui para a formação da ligação química. No caso dos orbitais px e py, a sobreposição não ocorre de forma frontal e sim de forma lateral em lados opostos da linha que contém os núcleos da molécula. Esses orbitais moleculares resultantes são chamados de orbitais moleculares π. Devemos lembrar que não há como sobrepor um orbital px com um orbital py, sendo que eles devem ter a mesma orientação espacial para se combinarem. Esses dois orbitais moleculares p possuem energias idênticas, e também são chamados de degenerados, enquanto o orbital σ2p possui menor energia, uma vez que a sobreposição frontal é mais intensa do que a lateral. Na série de moléculas diatômicas homonucleares do segundo período de elementos que possuem elétrons no subnível 2p, algumas generalizações podem ser feitas a fim de ajudar no processo de construção dos orbitais moleculares. 1. Por estarem mais próximos ao núcleo, os orbitais atômicos 2s possuem menor energia que os orbitais 2p. Logo, os orbitais moleculares resultantes, σ2s e sigma antiligante 2s, possuem menor energia que o orbital molecular ligante oriundo da combinação de orbitais 2p, 2. A sobreposição frontal é mais forte que a sobreposição lateral, logo, o orbital molecular σ2p possui menor energia que o orbital molecular π2p e o orbital molecular sigma antiligante 2p possui maior energia que o orbital molecular π antiligante 2p. 3. Cada par de orbitais atômicos px e py combinados geram dois orbitais, isso é, dois orbitais moleculares π2p e dois orbitais moleculares π antiligante 2p. Ambos os orbitais moleculares π ligantes ou antiligantes possuem a mesma energia.